por estar aqui conosco, e eu fico impressionado, né? Como o Milo Fernandes falava, né? O Brasil é o único país onde o rato consegue culpar o queijo. É assustador ver, por exemplo, o que a gente está vendo nesse exato momento por parte da imprensa. Mas mais assustador é o Lula usar como desculpa de que narcotraficante vai poder roubar blindado. Como é que vai ser feito esse trabalho com relação não só a essa negligência do Lula, porque para mim o Lula não é negligente, para mim ele é cúmplice. Para mim o Lula tinha que estar lá com os amiguinhos dele enfrentando o Bop. É preciso dar uma resposta a esse narcotraficante do Lula, que o Brasil não quer mais isso. O Cláudio Castro foi muito feliz em dizer, senador, que isso não é politicagem. Ele não vai aceitar politicagem nessa situação do Rio de Janeiro. Não vai. E ontem eu cobrei aqui duramente Caiado, Zema, Tarcísio que fez uma operação contra o PCC recentemente, e hoje o Caiado vai colocar as tropas da Polícia Militar do Goiás à disposição do Rio de Janeiro. Como é que está sendo essa cobrança, não só aos deputados e senadores de direita, né, porque no caso da Zambelli, o senhor estava falando aí do caso dos acréscimos, o que me veio à cabeça? Zambelli. O que o Moraes fez com a Zambelli? Ele pegou um crime, mais um crime, mais um crime e ainda inventou. Se fosse só o que supostamente ela teria cometido com relação à invasão lá do hacker, ela não teria as penas que daria para fazer, por exemplo, prisão preventiva. E a Zambelli estaria livre. E o senhor foi um dos poucos que foi lá na Itália para poder solucionar o caso da Zambelli. E por que narcotraficante tem que ficar sendo protegido? Ah, não, você estuprou, usou arma, fez isso, vou pegar só o crime que você pegou o pirulito. Não dá para segurar o palavrão, puta que pariu. Você tá chamando qualquer um de palhaço. Aí, senador, como é que vai ser essa cobrança em relação a essa omissão, com muitas aspas, né? Porque não é omissão culposa do Lula, protegendo esses narcotraficantes, proibindo o uso de blindados? O Alan, ele não vai conseguir fazer isso. Está só fazendo aqui uma preliminar sobre a Carla, da situação dela. Eu estive lá visitando ela na Itália, junto com o senador Magno Malta, o senador Girão e a senadora Damares, e preocupou muito a situação dela, enfim, mas eu acho que a gente conseguiu conscientizar as autoridades italianas de que a Carla é essa perseguida política que você está comentando, porque é de fato, você vê, e a gente não tem a quem recorrer quando é o Alexandre de Moraes, que comete um abuso de autoridade como esse, né, que ele claramente está condenando as pessoas por crimes que não cometeram. Eu falo isso de Carla Zambelli, todo mundo, a situação do Rio de Janeiro, mas o nosso alento é que na Itália a palavra final sobre a extradição é do ministro da Justiça da Itália, que é uma pessoa muito preparada, entende esse jogo político que está acontecendo em vários países do mundo, em se perseguir parlamentares e pessoas que são de direita, usando a máquina pública. Então eu tenho a confiança de que a Carla ela permaneça na Itália e que não seja jogada de volta aqui no colo do seu carrasco, que é o Alexandre de Moraes. Mais uma vez, a gente sempre vai voltar na tecla da DPF, que a consequência prática foi essa. O Rio de Janeiro virou um grande resort de marginais de todos os estados. E nessa operação já estão identificados alguns desses marginais que foram neutralizados porque resistiram à ação policial. Eles são de vários outros estados que não são do Rio de Janeiro. Então, o estado de Goiás, por exemplo, já foi identificado um marginal que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do estado de Goiás. A mesma coisa com relação a Minas Gerais, ao Pará e ao Espírito Santo. Até o momento são os estados que eu sei que já há esses marginais neutralizados reconhecidos aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acredito que vai haver essa unidade, sim, entre esses governadores que são de direita ou de centro-direita. E acho que todo mundo entendeu, Alan, que apesar de a gente falar que não pode ter essa contaminação política nesse debate, isso vai ser inevitável, vai acabar acontecendo, já está acontecendo. O governador Cláudio Castro foi muito feliz ao fazer essa distinção de público e ser muito direto. Ele falou que a gente precisa no Rio de ajuda. Se vier fazer politicagem, suma, né? Ou seja, ou suma ou some conosco aqui no Rio de Janeiro, sem fazer isso aqui de palanque político. É a postura que a gente espera do nosso governador Cláudio Castro. Então, os marginais de vários estados estão agora aparecendo, deitados ou em pé, nessa operação aqui no Rio de Janeiro, o que comprova o que o próprio há um relatório do CNJ, Alan, que mostra como piorou a situação na segurança pública no Rio de Janeiro. É um relatório do CNJ, não é um relatório de partido político ou de uma ONG qualquer, não. Porque lá estão comprovados
todos os problemas que foram potencializados no Rio em função dessa interferência do Supremo Tribunal Federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Parece que esses caras gostaram de governar, só que eles não tiveram voto para isso. Vocês vão lembrar, o próprio Alexandre de Moraes, se não me engano, deu uma decisão dando 5 dias para a Prefeitura de São Paulo dizer por que é que tirou um tapume que tinha lá, cercando determinado quarteirão, lá na Cracolândia. Olha, por que você derrubou esse tapume? Numa ação movida por uma ONG que diz defender direitos humanos. Quer dizer, é um assunto que não tinha que estar no Supremo. Ele tinha que, de pronto, a esse pedido, falar: isso aqui eu vou declinar, a ação está arquivada, porque não tem sentido o Supremo perder o seu tempo com isso. Isso aqui é um problema da Prefeitura, isso aqui é um problema do governo do Estado. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que o Lula vai conseguir virar, conseguir ajudar os seus amigos, aqueles que comemoraram a sua eleição dentro dos presídios em 2022, porque não tem como fazer a defesa disso, por mais que hoje eu veja que, principalmente, o veículo do Globo ainda esteja fazendo esse sensacionalismo, dando muito mais ênfase às mortes que aconteceram do que ao grande benefício que eu acredito que começa a ter no Rio de Janeiro a partir dessa operação policial, que não pode parar. Tem que continuar. Foi um trabalho de inteligência, foi uma investigação, Alan, feita por mais de um ano. Um planejamento dessa operação que aconteceu ontem, levou mais de 2 meses para acontecer, com acompanhamento do Ministério Público, em parceria com outros órgãos de inteligência de outros estados. Então foi muito bem planejado. Agora, os efeitos indesejados disso, como a morte de 4 policiais, ou um ou outro inocente que possa ter no meio disso tudo, isso acaba sendo inevitável, porque eu não vejo outra forma de dar uma porrada nesse pessoal desse crime organizado, a não ser fazendo isso também, atacando pelo lado de lavagem de dinheiro, uma série de outras linhas ali de investigação para reprimir esse tipo de atividade criminosa, mas infelizmente é a realidade. A gente não pode se conformar que tem determinados locais onde a gente não possa entrar, onde a polícia não pode entrar, porque ali quem manda é o tráfico, o morador sendo obrigado a ficar pagando pedágio, ficar pagando taxas para esses marginais. Tudo que essas pessoas de bem, pessoas trabalhadoras querem, é exatamente isso que a Polícia do Rio fez. Agora, senador, tem um ponto aqui que eu acho que é importantíssimo, tá? A gente está vendo a atuação dos Estados Unidos contra o narcoterrorismo na América Latina, de uma maneira como nunca aconteceu antes, né? Abatendo traficantes, abatendo ali embarcações. Temos uma forte presença militar agora no Mar do Caribe, né? Provavelmente o regime narcoterrorista do Nicolás Maduro não vai durar muito tempo. O próprio Gustavo Petro acabou de receber sanções por causa de envolvimento com o narcoterrorismo. Eu acho que já passou da hora do Brasil classificar Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas, e infelizmente o governo está aí embarreirando. A gente tem um PL, né, que estava com o Nicolas, e o Nicolas muito sabiamente cedeu para o Derrite para tocar esse projeto de lei para classificar esses grupos como terroristas, e essa conexão com o Washington, essa ligação, né, dos políticos no Brasil, né, óbvio, a esquerda não tem interesse nisso, né, mas o senador Flávio, Eduardo, né, tantos outros, fazendo essa ponte com os Estados Unidos, eu acho que é fundamental para a gente conseguir vencer pela primeira vez no Brasil a guerra contra o narcoterrorismo. Essas pessoas agem como terroristas e precisam ser classificadas como terroristas, porque isso abre uma série de possibilidades, inclusive de sanções econômicas, que o governo americano poderia aplicar contra as facções e pessoas ligadas a essas facções. Você tem razão. O Alan tocou num ponto no início sobre um relatório de inteligência das Forças de Segurança do Rio de Janeiro que foi para Washington. Quem fez isso fui eu. Eles trouxeram para mim esse relatório de inteligência, que é classificado como reservado, né, por isso eu não pude dar publicidade a isso. Eu mesmo enviei oficialmente para a Embaixada dos Estados Unidos e para a Casa Branca, isso chegou diretamente ao Marco Rubio, porque o que é que eu posso falar que tem ali nesse relatório de inteligência? Ali estão comprovadas as vinculações do Comando Vermelho com o Hezbollah. Ali está identificado, inclusive, empresa onde eles fazem a lavagem de dinheiro em Minas Gerais, com a participação de um sancionado com a lei Magnitsky, que é classificado assim, que pertence ao grupo terrorista do Hezbollah.
participando, inclusive com pessoas suas, nessas pessoas jurídicas, e também mostrando a rota de tráfico que existe vindo da tríplice fronteira do Brasil, ali com o Paraguai e com a Argentina. Então é óbvio que os Estados Unidos estão de olho nisso também, porque eles têm a consciência, como nós, né, temos, que no fim das contas, o dinheiro dessa atividade terrorista deles é o que vai acabar comprando os drones com bombas lá na guerra da Rússia com a Ucrânia. É lá que vai parar esse dinheiro. Nesse relatório de inteligência também, tem ali o levantamento de que o próprio Comando Vermelho envia pessoas para a Ucrânia para fazer o treinamento do uso desses drones com bombas das mais variadas formas, seja aqueles drones kamikaze, em que o drone explode junto com a bomba, seja como nós vimos os marginais utilizarem ontem no Rio de Janeiro, um drone que solta bomba. Isso está noticiado na imprensa, é público. Então há uma suspeita de que essas técnicas foram apreendidas por esses marginais que foram enviados pelo Comando Vermelho lá para a Ucrânia. Então é óbvio que esse recurso é o que chega também, né, não só em drogas, mas também em dinheiro que já chega branqueado, um dinheiro que parece ser limpo, que chega para abastecer esses cartéis, para dar suporte financeiro para esses cartéis comprarem suas armas, enfim, usarem o dinheiro para corromper autoridades nos Estados Unidos e na Europa. Então isso é muito grave e eu tenho a convicção de que pode ter alguma vinculação, tudo o que está acontecendo lá no tocante à Venezuela, para quebrar esse fluxo de alimentação de drogas entrando no território americano por intermédio da Venezuela. Certamente, ao se aprofundar as investigações, vão ver que o Brasil também é rota de drogas nesse sentido. E aí você veja, né? Eu fiz um comentário na minha rede X sobre um vídeo que o secretário de Guerra dos Estados Unidos colocou na sua rede X também, aqueles vídeos clássicos, né, aqueles barcos cheios de drogas sendo explodidos com os traficantes dentro. E eu vibro com aquilo, eu acho aquilo maravilhoso. Não tem outra forma de tratar terrorista. Então eu fiz um comentário, olha, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, eu tenho conhecimento, não sei se é verdade, que tem muitos barcos também que chegam com muitas drogas pela Baía de Guanabara, que abastecem não só o Rio, mas o Brasil inteiro. Você não quer passar uns meses aqui numa clara referência a que a gente precisa fazer um combate a esses marginais à altura do que eles merecem, que é explodindo esses caras mesmo. Não tem outro jeito. Quem resiste à prisão, quem resiste à autoridade policial atirando no policial com fuzil, ele tem que ser neutralizado. Aí eu fui criticado e a extrema-esquerda passou a me acusar de ser contra a soberania nacional porque eu tinha feito essa insinuação. E para mim hoje está muito claro que o Lula não defende a soberania do Brasil. O Lula defende a soberania dos traficantes. O Lula defende a soberania desses marginais que ele está defendendo, esses marginais que comemoraram a eleição dele de dentro dos presídios. Não é à toa que o Lula tem quase 90% dos votos dentro dos presídios, porque esses marginais se identificam com o governo Lula. E aí o Alan foi mais além. Eu fico até preocupado de dar minha opinião aqui, porque a imunidade parlamentar acabou aqui nesse país. Já estou respondendo a diversos processos por causa de postagens que eu fiz ou de falas minhas. Eu sinto informar aos meus detratores que eu não vou parar de continuar colocando a minha oposição e expor essa simpatia, no mínimo, que existe, esse romantismo que existe do governo Lula com esses marginais perigosos.